Minha rapaziada, o que falar desse jogo? Jogo difícil de comentar alguma coisa porque eu tô naquela que assim, o Fluminense dominou o jogo. O Fluminense foi muito melhor do que o Bahia o jogo todo, mas faltou coragem do treinador e dos jogadores que estão em campo. Por que coragem? O Bahia, o Rogério Ceni viu que não estava conseguindo jogar, viu que estava difícil de jogar, mudou as peças, colocou mais fôlego no meio de campo, botou o Bahia para cima, foi com tudo para cima. Tudo bem, tá jogando em casa, ele tem que fazer isso mesmo. Mas não surtiu tanto efeito assim. E o Fluminense estava com campo para poder jogar. O Fluminense não estava sendo pressionado, o Fluminense não estava passando um perigo, não teve nenhuma chance clara do Bahia. A única chance que teve do Bahia foi no primeiro tempo, aquela cabeçada do David Duarte. Foi a cabeçada do David Duarte ali, e a bola bateu na trave, depois ali só deu o Fluminense mereceu, fez um gol, foi anulado. Mas o que eu quero dizer com isso? Faltou ambição pro Fluminense. O jogo estava tranquilo, o Fluminense poderia ter ganho, o Fluminense poderia ter partido para cima, tinha espaço. Eu achei que faltou coragem no Renato. Se o Rogério Ceni botou o time pra frente e abriu o meio de campo, é a hora do Renato meter um meio de campo ali, cara. O Nonato não tava fechando entre os três. O Nonato tava cansado, o Martinelli também tava? Tava. O Nonato estava cansado. Eu acho que ele poderia colocar o Bernal, segurar o Bernal ali, junto com o Hércules, e botar o Acosta ou o Ganso, qualquer um, para tentar criar para chegar no ataque. O Serna tinha que sair, mas o cara que ele tinha que colocar não é Soteldo. Essa insistência no Soteldo irrita qualquer torcedor do Fluminense. É um cara que entra toda vez que entra, cisca e não faz absolutamente nada. A bola caiu no pé dele ali no final do jogo. Ele corta o cara, meu irmão, o gol gigante, ele chuta em cima do cara que ele acabou de cortar. É difícil defender o Soteldo, é difícil, é complicado defender a entrada do Soteldo, mas me irrita o Renato, que foi ele que trouxe o Soteldo, foi ele que insiste no Soteldo. O Soteldo não pode ficar à disposição, que ele é apaixonado, ele quer colocar o Soteldo de qualquer forma no jogo, e isso me irrita, de uma certa forma. Então eu acho que falta no Renato é coragem em momentos assim. Ah, mas tá jogando fora de casa, tem mais um jogo pra decidir em casa. O Bahia estava dominado no jogo. Coragem, irmão, coloca um meio de campo ali. Você não tá sendo pressionado, coloca o meio de campo, fica a bola, começa a agredir mais os caras. Meu irmão, o Fluminense estava tranquilo no jogo. Os caras mexeram no meio de campo, tiraram daqui, tiraram dali. O time deles ficou mais confuso ainda. Era hora de aproveitar o momento. O Rogério Ceni bagunçou o time do Bahia. Era hora de aproveitar. Aqueles caras não estavam acostumados daquele jeito, jogar daquele jeito que o Rogério Ceni mexeu. As principais peças não estavam mais no jogo. Então, eu acho que faltou coragem, faltou ambição, eu acho que faltou desejo de ganhar o jogo. Cara, o Fluminense jogando fora de casa empatou em posse de bola com o Bahia, que é o time que gosta de ficar com a bola. O Bahia jogou totalmente incomodado no jogo. Só que o Rogério Ceni mexeu a 5 do segundo tempo, depois mexeu a 15 do segundo tempo, depois mexeu 30 do segundo tempo. Ele foi mexendo, ele queria ganhar o jogo de qualquer jeito, ele foi pra cima. Ele não ficou com medo que o Fluminense estava dominando o jogo. Ele falou assim: não, eu tô jogando em casa, a gente tem que fazer resultado aqui porque é complicado lá no Maracanã. E te digo mais, 1 a 0 pro Bahia vai ser complicado pra gente no Maracanã, porque o Bahia é um time que sabe jogar. Então se a gente for lá e se abrir e tudo mais, o Fluminense tem uma dificuldade de criação de jogadas que a gente não é de hoje. Né? O Fluminense é mais no abafa do que qualquer outra coisa. Então, quando o time precisa de fazer gol, eu acho que vai ter uma dificuldade muito grande no Maracanã. Defender o resultado, esse time é melhor fazendo isso. Então, eu acho que faltou coragem, não faltou vontade, vontade de forma alguma faltou. Só que eu acho que assim, o treinador na beira de campo ele tem o poder, irmão, de decidir. Se você não tem três volantes que se assemelham a Nonato, Martinelli e Hércules, que são três caras que sabem jogar bola e têm força para ir e voltar, se você não tem esses três volantes, você quando for substituir, você tem que abrir mão desses três volantes. A não ser que você esteja com o resultado já garantido, aí você coloca o Bernal ali que não faz muito sentido você ter que atacar tanto. Então o Bernal ele supre bem nesse sentido, quando você precisa defender mais. Nesse caso, a gente estava dominando o jogo. Era a hora de colocar o Lúcio Acosta. Cara, ele botou o Lúcio Acosta aos 46 do segundo tempo. Aí o cara vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Faltou coragem, tomou o gol, aí quis ali aos 46 tentar fazer alguma coisa. O cara que entra aos 46 ele tocou na bola uma vez. E assim, é difícil você tá vendo o teu time dominando o jogo, tá vendo o teu time com espaço de criar, com espaço de... Cara, e você não aproveitar isso é uma burrice. Então eu acho que faltou coragem pro Renato ganhar esse jogo. E a substituição que ele fez, os nomes que ele tirou, foi até correto, até concordo. Mas ele continuar com os três volantes, mesmo dominando o jogo, precisando de um gol ali para sair com uma vitória.
e você não ter coragem, Renan, mas poderia ter mexido no meio de campo, ter perdido no meio de campo, perdeu o meio de campo. O Bahia mexeu no meio de campo inteiro. O Bahia estava desorganizado naquele setor. O gol do Bahia não foi jogado organizado. O gol do Bahia foi um lançamento num descuido da zaga. Então, eu acho que faltou vontade de ganhar esse jogo, faltou coragem para ganhar esse jogo. E o Fluminense é um time que tem qualidade. Não é para ficar só se defendendo com a posse da bola. O Fluminense só se defendeu com a posse da bola. Você teve ali o EV não teve praticamente nada no segundo tempo de jogada assim, que ele poderia fazer algo melhor. Tava sumido do jogo. O Serna jogou mal hoje, tava sumido do jogo. Era só colocar alguém ali, meu irmão. Era só colocar o Santi Moreno, que chegou agora, que é um cara que mostrou talento. Ou você colocar o Cano no lugar do Everaldo ali para tentar alguma coisa. Mexer antes. Mexer antes. Mas não, foi segurando os caras mortos, descansados, você correndo para lá e pra cá e tal. E eu acho que faltou isso, cara. Faltou coragem para vencer esse jogo. O Fluminense teve espaço, teve oportunidade para fazer gol e não fez. Perdeu uma oportunidade cara a cara com o Canobi que não pode perder aquele gol. Aquele gol não pode perder no jogo de mata-mata para você fazer 1-0 para colocar o time em dificuldade. O time do Bahia já estava totalmente em dificuldade. Se faz aquele gol ali, o Fluminense poderia até abrir um placar maior, porque o Bahia tem que vir para cima com tudo. Então assim, falta nesse time, às vezes, vontade e coragem para ganhar o jogo. O time joga bem às vezes, e falta essa vontade. Eu sinto isso, a gente já perdeu. Volto a dizer, em 2024 a gente pegou o Atlético Mineiro e a gente tinha um resultado, a gente estava defendendo um resultado e a gente foi totalmente covarde no jogo. E a gente perdeu aquele jogo. Então, assim, falta nesse time, falta no treinador chamar a responsabilidade, meu irmão. A gente vai pra cima dos caras, a gente vai ganhar esse jogo, tá bom pra gente ganhar. Meu irmão, acabou o primeiro tempo, o Renato já te chamou os caras, ó, a gente vai ganhar esse jogo, a gente vai ganhar. E quando o resultado não sair ali, mostra que você tá querendo ganhar o jogo. Tira um volante, coloca um meia. Você faz essa substituição, você mostra pro teu time que tá dentro de campo que você quer ganhar. Mas quando você mexe no time da maneira como você mexeu, você não dá esperança pra galera que tá em campo que você quer ganhar o jogo. A galera que tá em campo, assim, ó, o treinador tá mexendo aqui, ele quer manter do jeito que tá, então vamos segurar aqui. Porque faltou coragem, gente. Espaço tinha, o Bahia não tava bem no jogo, a gente tava dominando o jogo, só faltou o Fluminense ser incisivo e criar, ir pra cima e fazer os gols. Então assim, se você quer um elenco, se você quer opções, e quando você precisa ganhar um jogo, quando você tem um time ali desesperado, a torcida cobrando o time dos caras, a gente ali em cima, a gente dominando a partida, e você tem opções no banco para fazer isso, e você coloca o Soteldo, você tá matando o time. Da maneira como o Soteldo entrou, ele não fez uma jogada. A jogada que ele fez foi exatamente aquela jogadinha que a bola sobrou para ele, ele cortou, tinha um gol gigante na frente dele, era para ele ter feito o gol e ele não fez. Então, assim, eu acho que pro Renato faltou vontade para ganhar o jogo, faltou coragem e ele mexeu mal no jogo. Outra coisa, o Thiago Silva foi quase perfeito no jogo. Jogou demais hoje, absoluto no jogo, incrível a maneira como ele fez, mas ele não pode ter dormido no jogo. Naquela altura, ele que é um cara que vê todas as jogadas, ele dormiu, a jogada foi nas costas dele, o cara saiu lá do meio de campo, ele estava preocupado com o Freitas, esqueceu das costas dele. Ele não pode tomar essa bola nas costas. E outra, tem que ter cobertura. O cara não é super-homem também, não, que ele vai ver tudo o tempo inteiro. Ele até vê, mas não vai conseguir, cara. O cara não vai conseguir cobrir todos os espaços do campo. Guga, pelo amor de Deus, o cara saiu do Hércules correndo desesperado. Você estava de frente pro cara. Você esperou o cara quase dominar a bola para você ir. E quando você foi, você não fechou o espaço, o cara te cortou com a facilidade e a bola é para fora. E ele ainda conseguiu empurrar a bola para dentro ainda do gol lá ele. Mas cara, é complicadíssimo isso. O Guga, eu não sei se é falta de, é uma falta de, se foi falta de sorte, é falta de sorte do cacete, porque meu irmão, contra o Bragantino ele escorregou, o Fluminense tomou o gol. Agora a bola é para fora, bateu no pé dele, foi gol. Ai meu Deus do céu, toda vez que o Samuel Xavier sai do jogo e vai entrar o Guga, eu fico bolado, porque assim, não é um jogador ruim, não, mas ele tá numa fase de azar que é complicado, cara. Ele tá jogando melhor na esquerda do que na direita. E, cara, é difícil, é difícil. E quase que a gente toma o segundo gol na mesma jogada. Lançado nas costas do Thiago. Nem foi do Thiago, não foi do Thiago, não. Foi do Freitas. O Freitas dormiu, o Thiago fez a cobertura, só que o Thiago não viu que tinha um passando nas costas dele. E ele chegou na frente do Fábio, que o Thiago até deixa a bola passar. Na frente do Fábio, o cara cortou, o Fábio chutou pro gol, mas não conseguiu porque estava sem ângulo. Repito, jogador da qualidade de Thiago Silva, ele cobre todos os espaços do campo, mas ele também não é super-homem. Assim, ele falhou no gol, ele deu não é a falha, ele deu mole de não ter visto o cara, mas ele tem que ter cobertura quando ele não vê, porque assim, se você ficou esperando que o cara é super-homem, que ele vai ver tudo, vai fazer tudo dentro de campo, é absurdo também. Então assim,
Guga, pelo amor de Deus, atento no jogo, atento a todo momento. Você que deu entrevista falando que o Renato falou que falta atenção e tal, não sei o que. Você tem que ter atenção. Nesse tipo de jogo você não pode dar esse mole. Você tem que, meu irmão, você viu que o Thiago Silva não olhou, não viu, cara, corre e tenta pegar o cara. Mas não corre desse jeito que você correu, não. 30 minutos depois do que o cara já estava dominando a bola. O cara saiu lá do meio de campo, o Hércules não acompanhou, foi nas costas do Hércules, foi nas costas do Thiago Silva, ele tá olhando o lance de frente e não foi. Essa derrota hoje vai na conta dos jogadores, pela falha, mas também pelo Renato, pela falta de vontade de ganhar o jogo, a falta de coragem para ganhar o jogo. Foi muito covarde e repito, se o Fluminense quer ganhar alguma coisa esse ano, o Fluminense tem que ter mais coragem para jogar. Porque se não tiver mais coragem para jogar, vai ser eliminado num jogo ridículo dentro da sua própria casa. Porque na hora de substituir, fica com a folha na mão, fica conversando com o auxiliar, igual um desesperado porque não sabe o que fazer. Aí toda vez que mexe no time, o time vai mal. Tem opção. Se você tá mexendo, o time tá indo mal, mexe diferente. Não mexe sempre as mesmas coisas. Se você tá mexendo, colocando o Soteldo e o time vai mal, não bota mais o Soteldo. Mexe na substituição. Você tem um cara, você faz. É um manual. Eu vou entrar com 3 volantes, vou substituir, vou botar mais 3 volantes. Se não der certo aqui com Serna ou com K9, eu boto o Soteldo. Chega, meu irmão. Começa a buscar. Jogadores chegou, o Moreno chegou e agora. É hora de colocar o cara para jogar. O Acosta fez um jogo contra o Bragantino muito bom. Hoje era o momento dele jogar no segundo tempo, quando precisava ali de alguém para criar, para chegar e para fazer gol ali, que é um cara que chegada no ataque, era o cara para entrar no jogo hoje. E ele decidiu não colocar o cara no jogo. O Fluminense não ganhou o jogo, o Fluminense dormiu. É um jogo de classificatória. Vai chegar no Maracanã, vai ter que fazer 2 gols. E o Bahia é um time difícil, é um time complicado. E eu não sei o que vai acontecer. O jogo está totalmente aberto, agora é o Fluminense que tem que correr atrás, porque não soube aproveitar o espaço que o Bahia deu no jogo. É isso aí, rapaziada. Não deixa de se inscrever no canal, se inscreve, deixa o seu like. Apesar da derrota do Fluminense hoje, amanhã a gente volta com mais notícias, com mais avaliações. Ver o que o Renato falou na entrevista. Ele tá até falando aqui que eu tô vendo, mas eu não vou ouvir agora. Vou dar uma respirada, uma descansada e amanhã eu falo disso com mais calma, que eu tô muito bolado com o Renato, porque era um jogo pra gente ganhar e ele faltou com coragem pra ganhar esse jogo. Mas vamos lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou desse jogo de hoje, o que você achou da substituição do Renato, o que você achou se o Renato mexeu bem, mexeu mal, se não é culpa dele, se ele tinha que ter segurado o jogo mesmo, se você achou que ele tinha que ter levado 0 a 0 ou, meu irmão, que o Fluminense dominou o jogo, mas na hora de ser eficiente ali não foi, não conseguiu ser, e na hora que o Renato precisava de coragem para ganhar o jogo, ele não ganhou e não teve essa coragem. Ficou com medo de substituir o jogo, o time hoje. Beleza? Então tamo junto, até a próxima. Saudações tricolores.